Bom dia a você que está nos assistindo em casa. Uma alegria muito grande poder estar aqui com essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Da última vez que eu preguei aqui, o pastor mencionou sobre um milagre que aconteceu na minha casa. E na hora, no nervosismo, eu não aproveitei a deixa, mas eu quero compartilhar com vocês que a minha esposa não poderia ter filhos. E eu fiquei pensando até nisso em casa, depois eu poderia ter valorizado aquele momento. E nós tentamos 4, 5 anos tentando ter filhos. E 9 médicos disseram que era impossível isso acontecer. E quando não tinha mais alternativas no âmbito da ciência, nós focamos mais no foco que é Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nossa filha tem 4 anos de idade. Ela nasceu com saúde, com paz, e fui muito privilegiado que ela nasceu no dia do meu aniversário. Então, eu ganhei um presentão, e eu queria compartilhar isso com vocês. Talvez tenha alguém aqui que colocou uma causa que já na ciência já é impossível diante de Deus. Eu quero te falar que Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque Ele é um Deus que cumpre promessas. Deus colocou uma palavra em meu coração já há alguns meses, mais ou menos 2 meses. Eu pude compartilhá-la aqui no culto de oração. E Ele vem falando ainda em cima dessa mensagem. E eu disse que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia falar sobre isso. E na quinta-feira o pastor me fez o convite. E eu achei um momento propício para falar sobre isso. E eu quero perguntar a vocês aqui, quem tem promessas de Deus aqui, levante a sua mão. 90%, 80%, 90%. Nós temos promessas de Deus. Deus nos fez promessas. E o nosso Deus é fiel para cumprir. Abra sua Bíblia em 1º livro de Reis, o capítulo 18, a partir do verso 41. 1º livro dos Reis, o capítulo 18, verso 41. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, verso 41, diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de uma abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao monte do Carmelo. E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe, e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta, e assim fez por 7 vezes. A sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Pai, teu povo aqui, Senhor, confirmou, Pai, que tem promessas do Senhor. E o Senhor é fiel e justo, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor promete, Deus. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, que o Senhor tem falado das suas promessas, essas pessoas que estão nos assistindo, e que elas venham se lembrar, Senhor, das promessas do Senhor na vida delas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Continue conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse povo dessa região, o pastor até mencionou o contexto histórico aqui na quinta-feira. Esse povo, ele dependia de chuva. Grande parte daquele povo vivia da agricultura. E a chuva para eles era vista como um sinal de bênção, como um sinal de prosperidade.
E através dela eles poderiam plantar, as suas plantas cresciam, os animais tinham como se hidratar. Porém, o povo daquela região estava dividido entre o Deus de Israel e os outros deuses, principalmente Baal. E eles acreditavam que Baal era quem fornecia a chuva. A idolatria estava tão grande que eles acreditavam que quem abria o céu para derramar a chuva era Baal. Momento difícil, momento complicado, porque nem todos adoravam Baal. E grande parte estava passando por esse momento. Até então que Deus chama Elias, Deus levanta Elias, o profeta. E não sabemos muito da sua família, nem sabemos, na verdade, nada da sua família, que a Bíblia não menciona. A Bíblia só menciona que ele era de uma pequena cidade da região de Gileade. E, de fato, ele foi um homem relevante. Ele é citado nos evangelhos, ele é citado por Tiago, ele é citado em Romanos. E Deus levanta ele e diz, olha, vai a Acabe e diz que não vai chover. E assim aconteceu. Você vai ver que a história dele, o pastor mencionou aqui na quinta-feira, que ele foi alimentado por corvos, que ele foi alimentado por uma viúva. Depois ele vence os profetas de Baal, 450 profetas, desafia eles e vence pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E chega mais uma fase na vida de Elias. E eu comecei a pensar naquela época, imagina comigo, 3 anos e 6 meses sem chuva. Você já reparou quando falta água na nossa casa um dia, como ela faz falta? Imagine 1 ano sem chover, 6 meses sem chover, 2 anos sem chover. Imagina para um pai de família não poder cultivar a terra e dar alimento para os seus filhos. Imagine para uma viúva, até que o pastor pregou aqui sobre a viúva, por que ela disse que ia fazer a última coisa que tinha, ia comer com seu filho e ia morrer, porque essa era a perspectiva de vida. O pessoal estava faminto, o pessoal estava sem recursos. A escassez estava sacudindo aquela região. Os animais talvez morrendo, magros. E o povo, todo dia, com essa perspectiva, acordava, mais um dia de sol, mais um dia sem chuva. Eu penso, imagine isso durante anos, imagino isso se repetindo, passa a virada de ano, isso se repete, e nada acontece. O povo estava numa realidade de sequidão. O povo estava sendo perseguido por essa sequidão. E o que fazer? E eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesse dia? O que isso traz para os dias atuais? O que isso quer falar conosco? E pensei que no momento que estamos vivendo não é muito diferente, estamos enfrentando uma pandemia, eu não sei qual que foi pior, mas um momento também difícil como aquele momento. E Deus começou a ministrar no meu coração que quantas pessoas estão passando por momentos difíceis. Enfrentamos as sequidões da vida, as dificuldades na nossa vida espiritual, na nossa vida matrimonial, na nossa vida sentimental, até mesmo na nossa vida financeira. O ano vira e nós fazemos os propósitos, as metas, e na primeira semana a gente está animado, quando chega no 10º dia, continua, quando chega na segunda semana, parece que o ano está acontecendo a mesma coisa que o ano passado, embora uma pandemia, parece que tudo se repete. E como aquela região ficou sem chover 3 anos, talvez tenha pessoas aqui hoje nos assistindo em casa, que há anos que as coisas não mudam, que há anos que as coisas permanecem da mesma forma. Você vem aos cultos, você serve ao Senhor, mas as coisas continuam da mesma forma do que acontecia antes. Pessoas que estão até sorrindo por dentro, por fora, mas por dentro há medo, por dentro há sequidão, por dentro pensa em coisas que não vai nem acontecer talvez
Talvez o medo tenha afetado você, o medo tenha permanecido em você, talvez a dúvida tenha chegado até você, talvez a angústia, que é normal vir a todos nós, mas ela tem permanecido, ela não tem passado. Eu não sei quais são as causas da sua vida, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que se você tem promessas, elas vão se cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus fez uma promessa a Elias, capítulo 18, verso 1. Elias, diz a Acabe que eu darei chuva. Ele falou, eu darei chuva, mas ele não falou o dia, nem a hora e nem a data. Ele falou, eu darei chuva. Então Deus fez essa promessa a Elias. E existe pessoas aqui que Deus fez promessas. Deus fez promessa há anos atrás. Deus fez promessas por esses dias. Deus vai fazer promessas hoje. E Deus continua fazendo promessas e continua cumprindo. E eu, pensando nesse texto, eu quero destacar aqui 3 verdades que eu aprendo com Elias nessa sequidão. 3 verdades que eu aprendo com Elias por esse momento que ele estava passando. Eu quero dizer para você que os reis passaram, chegaram os impérios, história da igreja, passaram muitas coisas de lá para cá. Nosso Deus continua fiel, nosso Deus continua cumprindo promessas. Ele está aqui hoje dizendo para você que Ele cumpre as suas promessas. E a primeira verdade que eu extraio nesse texto, e a primeira frase que eu quero destacar é: creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas que Deus te fez. Vamos comigo no verso 41. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído abundante de chuva. Eu aprendo com Elias que quem tem promessas de Deus deve estar com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus, deve estar os seus ouvidos sensíveis aos sinais de Deus. Quem tem promessas deve acreditar que algo de Deus irá acontecer. É chamado para fé. Elias, nos ouvidos dele, ele já estava ouvindo o barulho de chuva. Eu não sei se foi literal, não sei se houve mesmo barulho, mas eu acredito que ele escutou esse barulho pela fé. E Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Elias não conhecia Hebreus, mas Elias conhecia o Deus de Hebreus. Elias disse: vai chover, porque Deus me prometeu. Que nesses dias, possamos ter ouvidos sensíveis aos sinais de Deus. Que sejamos sensíveis aos ruídos que Deus vai nos dar durante esses dias. Tem pessoas aqui em casa que já não acreditam mais na promessa de Deus em sua vida. Ela já não crê mais, porque passou muito tempo, passou muitos anos. E eu percebo que nós, irmãos, às vezes nós acreditamos nas promessas humanas e desacreditamos nas promessas de Deus. Nós acreditamos no piloto de avião, que nos faz uma promessa que vai nos levar a um outro destino. Nós nunca vimos ele, nós não conhecemos suas condutas, e nós acreditamos por sua experiência que ele vai nos levar ao destino. Nós confiamos nos médicos, e devemos confiar também. Claro, Deus deu a ciência, mas nós acreditamos que o médico irá fazer a cirurgia e vai dar tudo perfeito. E às vezes nós não acreditamos no Deus que capacitou o médico, que capacitou o piloto. Deus quer que nós voltemos a acreditar nas promessas que Ele nos fez. Deus quer que a gente cultive em nossa mente as promessas que Ele nos fez. Eu falo para pessoas que estão nos assistindo, que estão com seus diplomas na parede, olhando para ele e dizendo: para que eu fui fazer isso? Nada aconteceu, nada que Deus me prometeu aconteceu, perdi tempo. Não, irmãos, volte a cultivar as promessas de Deus na sua vida. Deus é fiel para cumprir, Deus é poderoso para cumprir, e é no tempo dele. A segunda coisa que eu aprendo
com o profeta Elias, que quem tem promessas, que mesmo sobre uma palavra profética, eu tenho que perseverar. Note comigo no verso 2, verso 42 e 43. Primeiro eu aprendo que eu tenho que crer nas promessas que Deus me fez. E quem tem que crer sou eu, que eu tenho que usar a fé. A segunda coisa que eu aprendo com ele é que mesmo sob uma palavra profética eu tenho que perseverar. Deus falou que ia dar chuva. E olha o que acontece. Verso 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou. E disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. O homem sobe, Elias ora. Não sei se ele estava orando, agradecendo, mas ele estava de joelho. Quem geralmente está de joelho está orando. Eu não sei qual foram as palavras de Elias, mas ele tinha a promessa de Deus. Ele sabia que Deus ia fazer, porque Deus é fiel, Deus não mente. Só que quando chega na primeira tentativa, nada acontece. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes nós desistimos na primeira vez, na segunda? Quantas vezes nós desistimos na terceira, na quarta, na quinta vez? Porque o tempo não se cumpriu. E eu aprendo aqui com Elias que no momento que a promessa não se cumpre, Elias ganha tempo no âmbito terrestre. Não aconteceu na primeira vez, eu vou tentar mais vezes. Só que mais interessante, além dele conseguir tempo terrestre, ele usa esse tempo e investe no celeste. Ele usa o tempo que ele tinha no terrestre, que era a notícia do moço, mas enquanto a promessa não se cumpre, ele investe em Deus, ele investe no alto, ele investe todo o seu tempo ao Senhor. Que nós possamos ser como Elias, que ainda que a promessa não se cumpre, ainda que não aconteceu, nós possamos investir no reino, investir no celeste, que é de lá que vem as saídas, que é de lá que vem a resposta. O salmista próprio diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem você tem investido o tempo? É na promessa só, ou você tem investido no dono da promessa? Seja como Elias, irmãos, não aconteceu hoje, invista no celeste. Invista no celeste. Volta lá, Elias, volta lá, um moço, 7 vezes, volta lá, porque enquanto não acontece, eu estou investindo no celeste. Enquanto não acontece, o Senhor está fazendo. Por isso, enquanto não se cumpre, ore. Enquanto não se cumpre, descanse orando. Enquanto não se cumpre, acredite orando. Enquanto não se cumpre, agradeça orando. Porque se é Deus que te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Deus me incomoda dizer algo aqui, e meus irmãos não entendam que eu estou querendo me engrandecer, jamais nem passou isso para a minha cabeça. Algumas promessas na minha vida se cumpriram, outras virão cumprir, que Deus que fez, mas toda promessa ela precisa de tempo. Pode acontecer em um dia, em uma semana, mas eu lembro que em 2009 eu estava em Teresópolis, eu congregava numa igreja lá, e eu lembro que nesse dia estava tendo festividade, estava tendo festa, porque a igreja estava fazendo mais um aniversário, estava vindo diversos pregadores de outra cidade, de outro estado, e eu estudava direito, eu estava no 2º ou 3º período, e eu faltei aula naquele dia para ir ao culto. Eu não te aconselho a fazer isso, a não ser que Deus mande. E eu fui naquele dia, e ao chegar naquele culto, eu servia na igreja estacionando carros. O estacionamento era de frente para a porta da igreja, e os músicos chegavam, as pessoas chegavam, a gente ia estacionando os carros para dar para todo mundo estacionar. E quando acabava, a gente ia para a porta da igreja e ficávamos ali, participando do culto, de olho nos carros, participando dos cultos.
E, de repente, no meio da pregação, o pastor que estava pregando fica em silêncio e ninguém entende nada. Tinha mais ou menos 500 pessoas na igreja. E ele chega e diz assim: me empresta um papel. Ele tinha uma caneta e ele começou a escrever. E eu disse para o rapaz que estava do meu lado: estou sentindo que Deus vai falar alguma coisa com a gente. E, para minha surpresa, aquele rapaz estava escrevendo meu nome. Escreveu, ele não sabia nem, ele era muito simples, ele não sabia nem pronunciar. Meu nome é James, não é apelido não, gente, é nome. Esses dias um rapaz ali fora falou: James, qual é o teu nome? Eu falei: James. Não, eu pensei que era teu apelido. É James mesmo, meu pai teve essa criatividade. E ao chegar, ele chegou para o pastor e falou: que nome é esse aqui? Ele falou: é o James, está lá atrás. Ele chegou: vem aqui na frente. Aí, no caminho, ele disse: Deus manda te dizer o que você vai ser. E eu, estudando direito, de uma família muito humilde, eu sabia que, da família que eu saí, pela ser uma família humilde, o único recurso que eu deveria ter era a educação. E eu falei: pô, fala que eu vou ser um juiz, que eu vou ser um grande advogado. Fala isso, Senhor. E, para minha surpresa, ele aponta o dedo e fala assim: ó, Deus me trouxe aqui, eu não te conheço, eu nunca te vi, para dizer que você vai ser um empresário. E eu fiquei um pouco decepcionado com aquilo, porque, na verdade, eu não queria aquilo. E os anos se passaram. E eu era estoquista de uma loja, virei vendedor, aí depois vim para Petrópolis ser gerente, e essa loja fecha. E eu falei: o que fazer? Eu ganhava R$2.000 por mês, já estava ruim o salário, para a função que era, e o que eu vou fazer? Alguns conhecem a minha história, mas eu sinto muito te falar isso aqui hoje. Eu lembro que, quando fechou, eu já tinha até emprego já garantido, mas Deus começava a falar: e a promessa? E a promessa? Cultive a promessa. Cultive a promessa de Deus. Mas eu não posso entrar nesse meio, eu pensava comigo, eu sou muito limitado. Aí Deus me direciona: vai conversar com o dono da loja. Tinha uma loja para alugar. E eu tirei um extrato da minha conta bancária para ver quanto que tinha. Tinha R$1,10. Falei: puxa. Aí falei com a minha esposa: isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido, cara. E ele: não, a minha esposa, vai. Eu falei: não, vou ligar para o pastor, vou contar a minha realidade. E ele vai me dar outro conselho. Se eu fosse você, eu ia. Se eu tivesse sua idade, eu ia. E eu fui conversar com o cara. Para minha surpresa, olha só como é que Deus trabalha nos detalhes. O dono do imóvel, ele passava todo dia em frente à loja que eu trabalhava e me cumprimentava. Me dava tchau. Eu nunca vi ele na minha vida, ele me dava tchau. Eu dava outro para ele, achava que era cliente. E quando eu cheguei para ele, eu disse: eu quero abrir uma loja. Não falei que Deus me prometeu, porque o cara não ia entender, né? Já tem R$1,10 na conta, falar um negócio desse. E ele disse: tá bom. E eu disse: só que eu não tenho fiador. Ele falou: não tem problema, eu te conheço. O cara só falava assim, ó, comigo. Eu vi ali, igual os carcereiros de José, via graça. Eu falei: só que eu vou fazer uma obra. A obra, o pastor William viu lá, né? Uma pintura de amigos que foi lá para pintar, né? Eu fui fazer: eu tenho que fazer uma obra que eu preciso de alguns meses. Ele: com alguns meses como? Falei: não, tá pouco. O aluguel é R$7.000 e mais condomínio. Eu falei: pô, tem que vender aí uns 3 meses para eu começar a pagar o aluguel aí. Tem que comprar as coisas e tal. E eu falei, ele falou: quantos meses você quer? Eu falei: não sei, pensa aí. Quantos você pode me dar? E eu fui embora pensando assim: não vai acontecer. Esse cara não vai me alugar isso. E olha que Deus estava dando os pequenos sinais. Não precisava de fiador, não precisava dessas coisas. Resumindo, se eu contar, vai ficar uma história muito longa, que eu já estou terminando. Para minha surpresa, porque Deus nos surpreende, o dono lá do imóvel liga e diz: se eu não me engano, era abril, era maio, eu consigo para você começar a pagar o primeiro aluguel em dezembro, pode ser? Aí eu fiz as contas, mais de 6 meses, eu falei: pode ser. E à medida que as coisas foram acontecendo, Deus foi honrando, porque Deus cumpre promessas. Eu quero dizer para você que
o nosso Deus, eu estou rico, milionário? Não, mas estou vivendo a promessa. Estou podendo vir aos cultos no dia que eu posso, nos dias que no outro emprego não podia vir. Estou vivendo a promessa de Deus, e a promessa de Deus não é ser rico, a promessa de Deus não é ser milionário, a promessa de Deus é eu viver os propósitos dele. Por isso eu te convido hoje, não importa da família que você saiu, não importa da casa que você saiu, não importa, se Deus colocou no seu coração, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E se isso seja em qualquer âmbito, não só profissional, espiritual, ministerial. A Val aqui é testemunha. Desde que eu entendo por gente, meu pai tinha problemas alcoólicos. O presbítero Carlos até um dia me ofereceu de ir lá conversar com ele. Eu oro por ele há 13 anos. E vai fazer quase um ano que ele parou de beber. Do nada, não foi do nada, foi Deus. Porque Deus cumpre as promessas dele. Então não limite as tentativas, faça como Elias, investe nas tentativas, investe no celeste. Faça como ele, não limite. Sabe por que muitas vezes nós desistimos das promessas de Deus? Você sabe por quê? Porque as promessas de Deus são grandes. Foge da nossa capacidade. Foge na loja lá onde eu trabalho. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Eu comentei com o Dani esses dias. Eu tiro um dia da semana para ficar em casa com a minha filha, com a minha família. E nesse dia é o dia que mais vende. Sabe por quê? Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É Deus que faz. Eu, muitos anos atrás, achava que não, tem que estar lá porque sou eu. Não, não sou eu, é Deus, meu irmão. Deus capacita quem está contigo e Deus faz o negócio acontecer, porque Deus não vai te dar algo para você ser escravo. Deus vai te dar algo para você viver, para você cumprir o propósito de Deus. E uma frase que Deus falou muito em meu coração é que com Deus é possível viver o impossível. Qual é o impossível na sua vida hoje? Qual é o impossível? É seu filho que está nas drogas? Isso é impossível para você, para Deus é possível. Qual é o impossível para você hoje? É uma doença? Isso é impossível para você sim, você é limitado, nós somos, mas para Deus é impossível. É possível. Para Deus é possível as coisas acontecerem. Eu aprendo, no terceiro e última frase que eu guardei para mim. Primeiro, creia que Deus cumpre as promessas. Creia nas promessas. E creia que Deus cumpre as promessas na sua vida. Segundo, persevere. Enquanto não acontece, persevere. Mesmo sob uma palavra profética, persevere. Porque é o tempo de Deus. Aconteceu na 7ª vez, poderia ter acontecido na 1ª. Poderia ter acontecido na 2ª. Não desista, continue. 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 E terceira coisa que eu aprendo com Elias, que nós devemos usar nas nossas vidas é: não despreze os pequenos sinais. Versículo 44 diz: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. O que Elias disse? Não preciso mais fazer nada, vai chover. Sobe, vai chover. Segundo a meteorologia, uma nuvem pequena, tamanho da palma de um homem, impossível chover. Mas quem está acima da meteorologia traz outras nuvens, traz o vento e faz a chuva, a bênção de Deus para aquela região acontecer. Eu profetizo na sua vida que a chuva, a bênção, onde está em sequidão na sua vida, vai acontecer. Onde está seco na sua vida, Deus pode hoje mandar a chuva para você. E a percepção de Elias, o moço viu uma pequena chuva, Elias viu uma possibilidade de chover. Por isso hoje não despreze os pequenos sinais. Talvez vocês que estão aqui, você que está em casa, Deus está colocando pequenos sinais e você tem desprezado. Deus, porque nós acostumamos por nosso Deus ser grande, Ele fazer coisas grandes, mas as coisas pequenas de Deus podem se transformar em coisas grandes. Por isso não despreze, não despreze. Deus está colocando sinais aqui hoje, Deus está colocando pequenos sinais aqui hoje. Não despreze. Às vezes nós desprezamos. A forma de nós percebermos as coisas,
A forma de nós olharmos as coisas pode nos projetar a promessa. Mateus 6:23 diz que seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se for mal, será tenebroso. Por isso, comece a olhar como Elias olhou no campo da fé. Comece a olhar com os ouvidos da fé, porque vai se cumprir, em nome de Jesus. O poder pode estar nas pequenas atitudes. As promessas podem acontecer nas pequenas atitudes nossas. E Deus está nos preparando para isso. Não foi assim com Moisés? Moisés de frente para o mar. Aquele mar imenso, atrás vem Faraó. E ele viu Deus fazendo grandes coisas naquele lugar. Várias pragas acontecendo naquele lugar. Talvez ele esperava uma grande coisa que ia acontecer ali. E aconteceu, mas um detalhe antes dessa grande coisa foi: Moisés, marche. Sabe o que Deus está falando com Moisés? Moisés, marchar é contigo, fazer o milagre é comigo. Foi assim com Pedro. O que Pedro disse? Mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem. E o que aconteceu? Ele viveu o sobrenatural. E sabe o que Jesus estava falando para Pedro e está falando para a gente hoje? Pedro, sair do barco é com você, fazer o milagre é comigo. Deus quer que nós façamos o que tenhamos que fazer. Por isso, não despreze os pequenos sinais. Por isso, creia nas promessas de Deus. Por isso, persevere enquanto não acontece. Persevere em oração. E terceiro, não despreze os pequenos sinais. Teu filho talvez está nas drogas. Talvez vai ser um pequeno sinal que vai mudar a vida dele. Porque um pequeno sinal na minha mão nada acontece. Mas um pequeno sinal na mão do Senhor, uma grande chuva acontece. A chuva de bênção vem e as pessoas são abençoadas. Fiquem de pé, nós vamos orar. Grave essa frase para você hoje. Que com Deus é possível viver o impossível. Creia nas promessas dEle. Deus usa as pequenas coisas para nos surpreender. Talvez tem pessoas aqui e tem pessoas em casa que estão vendo uma nuvenzinha no tamanho da palma da mão de um homem. Glorifique, acredite, Deus pode usar em seu favor. Deus pode mudar tudo isso em seu favor. O povo estava na sequidão. Talvez tem gente aqui hoje que está na sequidão. Mas o futuro de Deus é hoje. O futuro de Deus é daqui a pouco. E aquilo que não aconteceu há 10 anos, e aquilo que não aconteceu há 3 anos, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a pouco, pode acontecer amanhã, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. O povo estava na sequidão. Em questão de segundos, caiu a chuva no momento certo. E as pessoas foram saciadas. Quem tinha sede, não tinha mais sede. Quem estava desesperado não ficava mais desesperado, porque a chuva de Deus traz a paz, a chuva de Deus traz a bênção. Quando nós estamos alinhados com a promessa, mesmo com as portas fechadas hoje, elas estão abertas no amanhã, elas estão intactas no amanhã. Malaquias 3, ele vem falando sobre portas, ele vem falando sobre janelas do céu, aliás, e ele fala, fazei prova de mim a respeito dos dízimos, se eu não abrireis a janela do céu. E eu fiquei pensando sobre isso alguns dias, até conversei, se eu não me engano, com a Bianca, pastora Bianca. Abrir as janelas do céu, já imaginou? Você, Gerson, você, Marcele, vocês têm autoridade de abrir a janela da casa de vocês, porque vocês moram lá, vocês têm a chave da casa de vocês, vocês têm autoridade para abrir a janela do céu. Você, Cecília, desculpa, para abrir a janela da sua casa. Você, Cecília, tem autoridade para abrir a janela da sua casa. Você mora lá, você e a Amanda. Agora a janela do céu, onde desce a chuva, onde desce o poder, onde desce a bênção, onde desce a restauração, onde há um Deus que cumpre promessas, só o Senhor pode abrir as janelas do céu. E quando a bênção vem do Senhor, você vai falar assim, não é a minha palavra que tem poder, não sou eu que sou bom,
não é minha palavra, mas é o Deus que eu sirvo, é poderoso e faz muito além do que eu peço e imagino. Que você possa nesses dias testemunhar que a chuva de Deus chegou na sua casa, que você possa testemunhar que a chuva de Deus chegou no teu trabalho, que chegou nas suas finanças, que chegou na sua vida espiritual, que você possa sair daqui e saber que na sua casa já está chovendo, que você possa sair daqui e entender que sua família está sendo alcançada por essa abundante chuva. Essa chuva não molha como a atual, essa chuva não é como essa chuva que tem aqui. Essa chuva traz paz, essa chuva traz renovo, essa chuva traz transformação. Eu tenho certeza que Elias nunca mais foi o mesmo, e você não será mais o mesmo depois dessa chuva. Por isso, meu irmão, nesse dia, creia nas promessas de Deus. Por isso, meu irmão, nesse dia, mesmo estando sob uma promessa, Deus te prometeu, persevere orando, persevere gastando tempo orando, investindo no reino espiritual. E terceiro, não despreze os pequenos sinais. Vamos orar, feche teus olhos. Eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que você, pastor William, já vai vir aqui orar também. Eu quero te pedir que você pense na promessa que está parada. Pense na promessa que já está há mais de 3 anos, mais de 5 anos, e não tem se cumprido. Eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui hoje para acender essa chama novamente na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre as promessas dEle. Pai, aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Teu nome que é poderoso, Teu nome que é grande, Deus. E nós colocamos as promessas nossas em Tuas mãos, ó Pai. Nós alinhamos as nossas promessas no Senhor, Pai. Venha ser feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu, Pai. E nós te pedimos, Senhor, estamos aqui dispostos para receber essa chuva do Senhor. E nós profetizamos, Senhor, que a chuva virá sobre nós, que a chuva virá sobre nossas famílias, que a chuva, Deus, virá sobre a nossa casa, e nós poderemos testemunhar: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito. Ah, Deus, entra nessa vida que está nos assistindo, Senhor, que até pouco tempo estava triste, angustiada, faz ela crer novamente nas promessas do Senhor, porque é o Senhor quem faz, ó Pai. Derrama a Tua glória sobre este lugar, em nome de Jesus, e que nós possamos voltar, Senhor, sabendo: o Senhor cuida das minhas promessas, o Senhor cumpre as minhas promessas, porque antes dessa promessa ser minha, essa já era dEle, essa já era do Senhor, e o Senhor tem planos para nós, em nome de Jesus, amém.